E eu acho que os jovens estão, essa geração que, né, de jovens, essa, sei lá qual é a faixa, de até 30 anos, talvez, é, eu acho que eles são tão repressores quanto as pessoas mais velhas eram na nossa época. Assim, eu estou me sentindo muito reprimida pelos jovens, sabe? Porque tudo bem, existem causas que são importantíssimas, tem coisas que a gente tem que pensar mesmo, repensar, hábitos que a gente tem que repensar. Só que eu acho que a coisa tomou uma proporção também que é muito ruim eu ter que pensar 10 vezes para formular uma frase, para ver se eu não tenho uma vírgula que vai ser mal interpretada e que vai me criar um problema, entendeu? Eu tô achando isso muito chato. Eu, como uma Mônica, pessoa de cabeça livre desde sempre, né? Desde lá do Vitória Tênis Clube, né? Eu acho muito chato esse negócio de ter que ficar medindo as palavras o tempo todo. só para não perder o fio da meada do que você está falando. Uma professora falou para mim o seguinte, numa conversa parecida com essa. As minorias, elas estão muito agressivas nas bandeiras que elas levantam. Talvez esse seja um ponto. E, e é bem o que você falou. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, porque a agressividade, ela vem independente do que você fala. Qualquer coisa que você fala, vai ter alguém que vai ser agressivo. Sim, sempre vai ter alguém analisando a tua vírgula, sabe? Você pode. É, é engraçado, né, que a gente chegou a um ponto que às vezes a pessoa está falando a mesma coisa que a outra pessoa está falando, só que usando outras palavras. Eu estou defendendo a mesma ideia, só que com outro, sob um outro ponto de vista. Mas não é suficiente. Eu tenho que defender aquele pensamento usando exatamente as mesmas palavras, porque se eu coloco, acrescento alguma coisa, ou se eu pondero, né, não serve, não serve. Então, assim, essa coisa de eu ter que ler, né, exatamente aquela cartilha, exatamente daquele jeito, naquele tempo, com aquela pontuação, eu acho que isso, como eu falei, é tão repressor quanto era lá quando eu era adolescente, que a gente não podia falar um monte de coisas porque, né, que não podia, enfim. Eu escrevi no LinkedIn uma vez assim, faz muito tempo. Eu escrevi assim: o mundo está tão chato que eu tenho medo de dizer que sou intolerante à lactose e ser processado por uma vaca. Vocês não têm noção a quantidade de porrada que eu tomei. Eu fui chamado de homofóbico, de misógino, de gordofóbico, de tudo que vocês puderem imaginar. Cara, É, a gente tá indo num rumo de uma encaretada assim tão bizarra. A gente tá tão careta, tá virando assim uma coisa tão idiota. não, E junto com a burrice, porque as pessoas estão ficando burras. Isso é que me irrita mais. sim, Porque a gente sentava no bar, a gente, como eu falei, a gente viveu a mesma época. A gente ia pro bar tomar cerveja, tinha cabeças de. Sentava numa mesa com um grupo, tinham cabeças de tudo que era jeito, a gente debatia, discutia, falava de futebol, falava de política. E no final tava tudo certo, todo mundo rindo pra cacete, enchendo a cara e tava tudo certo. Tipo, os pontos de vista eram expostos, eram falados, estava tudo bem, a gente trocava ideia. Hoje não dá pra trocar ideia. Você está falando de jovem, mas se você sentar hoje numa mesa com pessoas da nossa idade, vai ser a mesma merda, porque tá todo mundo doido. A minha teoria é a seguinte: tem que vir uma geração descaralhada para tocar o foda-se em tudo, começar a resetar e começar do zero, porque do jeito que tá indo, tá difícil. Ah, mas Não tá é difícil. mas o que que acontece? Eu até acho que o pessoal da nossa idade está assim também, porque eu acho que é tipo assim, as pessoas que ouvem
as pessoas da nossa idade que conseguem ouvir e conseguem prestar atenção e absorver o que está acontecendo à volta, as pessoas se sentem amedrontadas. Então, assim, eu tenho que falar desse jeito também, eu tenho que defender isso também, mesmo que lá no íntimo, lá intimamente, ela não concorde com aquilo. Mas ela precisa se enquadrar, ela precisa não criar problema para ela. Não O é que é nem o uma fato de merda. se enquadrar. As pessoas querem, eu acho, eu não quero ter problema. Então, por exemplo, nas redes sociais, às vezes eu vejo coisas que eu não, cara, eu não concordo. É, bandeiras até que eu defendo, mas que eu não concordo com a maneira, né, pela qual a pessoa está defendendo aquilo. E às vezes eu tô lá e escrevo um textão. Aí quando eu leio, eu penso assim: Não vale ah, a pena. não vale a pena, sabe? Ah, não vale a pena. Porque tá muito chato. E tem esse detalhe, né, da agressividade. Porque ninguém aceita, quer dizer, ninguém, não digo, mas a maioria, não aceita que a outra pessoa discorde, não aceita que a outra pessoa tem essa chatice hoje em dia, que é a palavra da moda, né? Então, assim, tem as palavras da moda, que aí são usadas em vários contextos, aí é sempre, parece que você está ouvindo sempre um discurso, aí aquilo parece, começa a parecer uma lavagem cerebral. é, Mas essas meninas, esses meninos, eles não, é, não Mas, que Mônica, experiência, sei lá. azar deles, porque, tipo assim, eles é que estão cavando isso. A gente vem de uma geração pós-ditadura, cara. E a gente saiu metendo o pé Uhum. na porta de um monte de coisa, a gente saiu quebrando um monte de regra, testando pro bem ou pro mal. Sabe de uma coisa, Serginho, é interessante. Você sabe que eu passei pela ditadura sem saber o que estava acontecendo de É. verdade, porque a minha família não era politizada, né? Meus pais não tinham cultura. A única coisa que eu lembro deles, assim, eu perdi minha mãe muito cedo. Eu sou adotada, né? Não sei se vocês sabem disso. Sou adotada. E os meus pais, né, que me criaram, eles não falavam de política em casa. Eu só lembro que eles gostavam do Getúlio. Eles eram, né? Defendiam lá. Defendiam, não, eles simpatizavam. Uhum, Na verdade, eu nunca vi uma conversa em casa sobre política. Nunca vi. A lembrança que eu tenho, como eu tenho uma diferença muito grande de idade, né, de mim para os meus irmãos, é, quando eu fui adotada, eles já eram adultos. A única coisa que eu me lembro muito bem, que depois eu fui saber, né, que era da ditadura, minha mãe, toda vez que meu irmão saía, final de semana, né, para ir para festa, para bar, minha mãe só falava assim: meu filho, pelo amor de Deus, cuidado. Cuidado onde é que você vai. Olha o esquadrão. Se a gente vai lembrar, olha o Esquadrão da Morte. Pelo amor de Deus. Então, realmente, enquanto meu irmão não chegava em casa, minha mãe não dormia direito, aquela coisa toda. Mas eu passei. Mas assim, eu não sabia, eu não tinha informação, né, sobre o que estava acontecendo. É, mas eu tive, né, desde sempre, a minha cabeça muito aberta para tudo, assim. É, a minha cabeça sempre foi, inclusive, muito diferente da educação que eu tive, porque a minha educação foi muito. Minha mãe era muito repressora, né? Eu tive uma exigência maior do que os meus irmãos, porque minha mãe, muito preocupada com a opinião dos outros, ficava assim: ah, se você não for exemplar, o que que as pessoas vão dizer? Vão dizer que eu não te crio direito porque você não é do meu sangue. Tinha esse discurso lá em casa. Meu pai não, meu pai, eu sempre falo, né, que eu tive pai e mãe que me amaram incondicionalmente. A diferença é que a minha mãe me lembrava sempre que eu era adotada, porque ela tinha esse discurso do o que que as pessoas vão falar. E o meu pai é a pessoa que nunca me lembrou, nunca fez nenhum comentário que me lembrasse que eu era adotada. É, então, eu tive sempre uma cabeça muito aberta,
para mim tudo sempre foi muito natural. Eu fazia as coisas com a maior naturalidade, sempre fiz. E eu acho que algumas vezes acho que eu até choquei assim as pessoas, mas sem essa intenção, entendeu? É porque na minha cabeça aquilo era super natural, né? Mas vendo agora, né, com distanciamento, não era. É, uma menina de 15 anos e dançar na televisão, enfim. Não era tão natural assim, mas na minha cabeça era. Mas é isso, eu acho que a gente teve uma. Para quem tinha essa informação, né, a liberdade, né, o sair daquela situação de ditadura, de repressão, foi aquele suspiro. E eu acho que todo mundo quis viver a vida doidado, né? Então, eu acho que é isso. Talvez tenham extrapolado até, e aí volto naquele ponto, né? Que acho que chega um momento que a gente extrapola para depois dar um passo atrás e tentar botar as coisas no equilíbrio. Você está falando aí da sua família, só curiosidade, tá? Essa época aí, seu pai já era aposentado ou trabalhava na Tucano ainda? Meu Deus do céu! Não, meu pai se aposentou. Eu tinha. Meu pai se aposentou um pouco antes do mamãe morrer. Eu devia ter uns 12 anos de idade. No outro dia eu passei pertinho da Tucano. Me deu uma vontade de ir lá, só que hoje em dia é um lugar extremamente perigoso. Mas eu tive vontade de ir lá na porta para ver se ainda existe. No Google diz que existe, mas eu não sei se de fato existe. É, meu pai trabalhou, ele se orgulhava de falar isso. Meu pai trabalhou 44 anos. É, e trabalhou muito, né? Meu pai trabalhou muito mesmo, porque ele tinha um emprego e quando ele chegava do emprego, ele ainda ia fazer as coisinhas dele para ganhar um extra, né? Ele fazia, encadernava livros, que antigamente a gente comprava enciclopédia no jornaleiro, né? E aí tinha que encadernar os livros. Meu pai era excelente encadernador. Ele fazia pipa, ele era Seu excelente pai era, fazendo seu pai pipa. era muito habilidoso, ele só não dirigia, né? Esse cara é pesquisa, hein, Serginho? Pois é. Ele só não entendia absolutamente nada de automóveis, nada. Ele não dirigia, nunca se interessou. Meu tio tentou de tudo para ensinar ele a dirigir, mas ele não se interessava. Nunca teve vontade. Mas meu pai era extremamente habilidoso. E meu pai era muito perfeccionista. Então, meu pai fazia. Tudo que ele fazia virava uma linha de produção, entendeu? Porque ele fazia forma. Então, se você pegasse as pipas que ele fazia, por exemplo, você pegava 500 varetas absolutamente do mesmo tamanho, porque ele fazia uma forma para todo. E ele mesmo fabricava as formas, né? Meu pai era demais. Eu acho que eu acabei ficando meio cri-cri, assim, com o trabalho, né? Muito por causa do meu pai, porque meu pai, nossa, para ele não existiu mais ou menos, não existia. Ou ficava perfeito, ou ele fazia tudo de novo. Meu pai era. Nossa, eu não posso falar muito do meu pai, porque sempre me dá muita vontade de chorar. É, meu pai, eu sempre falo, né? Meu pai é o homem da minha vida, assim, foi o homem da minha vida, foi a pessoa que me proporcionou. é, Me Ele te comprava apoiou, assim, esmalte, pô. compra comprava, Paulo, comprava esmalte. Ele às sextas-feiras, ele recebia o pagamento dele, né, que ele recebia por semana, e aí ele passava no caminho dele, tinha uma lojinha de coisas de salão, e ele toda semana comprava um esmalte. Eu tenho até hoje a caixinha que ele fez para eu guardar minhas coisinhas de manicure, né?